E o tema que eu quero compartilhar é deixar a ansiedade e aprender a depender da provisão de Deus. Eu falei que faz 8 meses que eu fui consagrado a pastor nessa casa. Mas dia 20 desse mês vai completar 10 anos que eu estou em tempo integral nesta casa. E em dezembro vai fazer 21 anos que eu fui batizado. Perdão, 20 anos. Eu fui batizado nessa casa, que é uma agência do reino de Deus. Então, assim, e alguém me perguntou, como que é esse negócio de tempo integral, depender totalmente de Deus? E às vezes pensamos que depender 100% de Deus é vir para a igreja e ficar dependendo dos irmãos da igreja, ou do caixa da igreja, ou daquilo que o pastor provê e providenciar para você. Eu quero dizer que você já depende de Deus, ainda que você não reconheça. Tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor. Amém? A Débora falou e viu a dificuldade que a mamãe dela estava passando por respirar. Eu cuidei do meu pai há 3 anos, faz que ele faleceu. E o último gesto dele foi um... Aí eu falei, não é que a Bíblia estava certa, que a vida é só um fôlego? E deu aquele último suspiro e foi. E às vezes pensamos que somos de ferro, que nunca vai estragar, nunca vai se acabar. E levamos a vida de qualquer jeito. E ali estava um tesouro precioso, que poderia ter brilhado muito mais. Ah, pastor, está querendo dizer que teu pai não foi salvo? Eu não tenho nem como julgar isso. Porque ele tinha uma fé tão tremenda. Eu conheço muitos pastores nessa cidade, e eu me incluo nessa, que eu acho que perderia muito pela fé e a atitude que ele tinha diante de Deus. Ele nunca gostou, foi de igreja. Ele nunca gostou de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, sentar e escutar alguém. Ele não tinha paciência para isso. É muita ansiedade, e é disso que nós queremos falar. Então, Mateus capítulo 6, verso 25. Até o 34 nós vamos ler. Se você não trouxe Bíblia, aí no telão tem a palavra, mas eu vou ler aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, pois eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial que sabe que vocês precisam delas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33 diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É um texto bem conhecido. De repente você já viu muitas ministrações sobre eles. De repente você nunca ouviu falar sobre ele, mas é palavra de Jesus, ensinamento de Jesus. E eu queria trazer verso por verso. E ali fala assim, o versículo 25. Eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Como que eu não vou me preocupar com a minha própria vida, pastor? De vez em quando sai uma briga lá em casa, os meninos falam, vamos brincar do jogo da vida? Você cuida da sua, eu cuido da minha. Não se mexe nas minhas coisas. Como que nós não vamos nos preocupar
com as coisas da vida. E o ser humano, queridos, é ansioso por natureza, por não saber, por não conhecer. E muitas vezes, conhecendo, a ansiedade continua. Ou fica naquela expectativa de que hora que Deus vai agir. E a ansiedade, eu procurei no dicionário, diz assim: ansiedade, ânsia, o nervosismo é a mesma coisa. É uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Preocupação, o texto está dizendo. Não se preocupe. É uma ansiedade por algo que nem aconteceu. Por exemplo, alguém está preocupado se o Brasil vai ganhar a Copa ou não? Tem gente preocupada com isso aqui? Não é pecado se preocupar com isso. Pode ficar à vontade. Eu estou torcendo para que não ganhe. Para acabar logo, para a gente voltar a trabalhar. Ai, pastor, falta de patriotismo. É uma questão de gosto. Você precisa lançar a ansiedade nos pés do Senhor. Porque, queridos, com relação à Copa, nós já somos penta. É isso? Vamos tentar ser hexa. Quem participou do penta? Quem já era vivo aqui quando o Brasil ganhou? Levanta a mão. Só quem já estava vivo quando o Brasil foi pentacampeão. O que mudou isso para a sua vida? Fala para mim. Eu falei que não precisava falar, agora eu quero que você fale. Lá na sua conta corrente, pentacampeão. Cada brasileiro vai ganhar 50 mil reais. Oh, glória a Deus. Você ganhou ou não? Fala a verdade. Tem alguém aqui que ganhou. Vocês estão quietinhos, estão escondendo o ouro. Se você pensar bem, você gastou alguma coisa. O Brasil perdeu para quem, vocês lembram? Na Copa passada? Tem um grupo aqui que estava comendo uma feijoada, chupando laranja mecânica. E o que era festa virou uma tristeza só. Quase que não comeram feijoada. Daí caíram em si e acabaram com a feijoada. Se tivesse ganho, queridos, isso o que altera na sua vida? Se você pensar bem, você perdeu ainda tempo assistindo aquilo lá. E também gastou algum dinheiro comprando alguma coisa verde, amarela. Porque, afinal de contas, somos patriotas. Quer dizer, nós oramos aqui pelas nações. Deus ama essa nação. Alguns dizem que Deus é brasileiro. A minha Bíblia não diz isso. Deus está interessado no Brasil, ama essa nação. E quer que você seja patriota o ano inteiro. Não só nas Copas. Em questão de patriotismo, o Paraguai ganha e longe de nós brasileiros. O ano inteiro você vê as cores do Paraguai pelas ruas. Quem trabalha no Paraguai sabe o que eu estou dizendo. Então, questão de patriotismo, eles são muito mais. Eu acho que até os argentinos são mais. Eu vejo as cores da Argentina o tempo todo. E no Brasil é só quando tem futebol. E é pecado futebol, pastor? Por que você está falando mal do futebol? Eu até gosto de futebol, não sou apaixonado. Né? O pouco que eu sei de futebol, eu aprendi com a minha esposa. Eu nem sabia que Flamengo era de um estado e que São Paulo era de outro estado. Eu tinha que aprender tudo com ela, esse negócio. Meu negócio era carro, então deixa para lá. Da Fórmula 1. Então, queridos, a ansiedade é isso tudo. Sensações corporais desagradáveis, tais como vazio no estômago. Então, aquele negócio que se chama de fome, chama-se ansiedade. Coração batendo rápido. Ah, estou apaixonado. Não, é ansiedade. Medo intenso. Aperto no tórax. Transpiração. E outras alterações associadas a disfunções do sistema nervoso autônomo. O que é isso, sistema que está nervoso e é autônomo? Você manda seu coração, bate aí que agora eu quero sentir emoção. Não, ele é autônomo. Ele, conforme as emoções, ele bate. Você não tem controle. Se você tivesse controle, ninguém morria de ataque do coração, concorda? De repente ele para e acabou. Então, ninguém manda nele. Então, o ser humano, por natureza, é ansioso. E não está dizendo que a gente se preocupar com o futuro é errado, queridos. Jesus não está ensinando isso. Mas
o que ele não aprova é essa angústia desnecessária, que demonstra uma falta de fé com aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que Ele está no controle. Ele deve ser Senhor das nossas vidas. O que é ser Senhor? A palavra Senhor, o nosso português, é um pouco pobre para essas coisas. Porque Senhor pode ser aquele senhorzinho de idade que está atravessando a rua. A gente chama Deus de Senhor. Ô, o Senhor vai aonde? Meus filhos me chamam de Senhor. Todo mundo é Senhor. Então, o Senhor é um negócio comum. Não, mas Deus, nosso Senhor, aquele que você deve fazer aquilo que Ele manda, o senhorio de Cristo na sua vida é diferente. Estão entendendo isso? A ansiedade nos abate. Provérbios capítulo 12 fala sobre isso. No versículo 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uma palavra bondosa anima. O coração ansioso deixa deprimido. Depressão é ansiedade, segundo Provérbios, capítulo 12. Por isso que a gente tem que ter bom ânimo, estar animado. Por isso que Jesus fala, ter de bom ânimo, porque eu já venci essas coisas. Já venci o mundo. Então, o que é estar animado? Isso não tem muito a ver com o seu temperamento. Temperamento ajuda. Né? Tem gente que é mais explosivo, é sanguíneo, é colérico, né? Tem gente que é fleumático, mas o ânimo aqui dentro, como é que está? Temos que vigiar isso. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o mantimento a seu tempo. Salmo 145, está dizendo que o Senhor provê. Davi estava falando sobre isso. Abre as mãos e satisfaz os desejos dos seres viventes, homens e animais. No Salmo 36, verso 6, está falando sobre isso. E o Senhor, o Salmo 55, 22 fala: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te proverá, ou te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Está falando de proteção. Versículo 26. Observe as aves do céu, não semeia, não colhe, ainda faz sujeira em cima dos outros. Não está escrito, tá? Nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem lá na sua casa tem um ninho de pardal em algum canto? Ou uma pomba? A gente chama isso de praga ainda, né? Deus que cuida. Você faz aquela casona tão bonita e ele vai lá e mora de graça. Não paga IPTU. Você já chegou para o passarinho e falou: ó, a conta de água chegou, você dá um jeito aí, cara. Você divide suas contas com o passarinho que mora lá? Divide, não? Me ensina se você divide. Chega o IPTU e fala assim: vamos pagar esse negócio aí. Pode dar um jeito de ir buscar moeda em algum lugar, se vira. Ele não está nem aí, ele mora lá. E você paga caro para morar, não paga? Paga, gente, ou só eu que pago? Eu estou pagando e caro o IPTU. Também eu fiz uma casa maior do que eu precisava. Só por isso. Mateus capítulo 10, verso 30. Olha só como que Deus está no controle das coisas. Mateus 10, 30. Se você é careca, guarde esse texto. Mateus capítulo 10, versículo 30. Até o cabelo da sua cabeça estão todos contados. E tem outro texto que eu não lembro onde, diz que nenhum deles cai sem a permissão de Deus. Então, se está caindo, meu amigo, não adianta passar shampoo, é Deus que está querendo esse negócio. Infelizmente, tem base bíblica para isso. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Ou em outra versão fala muitos passarinhos. A NVI fala pardais, né? Ou na João Ferreira de Almeida fala muitos passarinhos. Por que o passarinho, né? Algo tão comum, não existe lugar que não existe passarinhos. Jesus estava falando sobre isso aqui e tinha pardal lá. O pardal lá só é mais limpo que os nossos, porque lá o deserto é mais limpo. Aqui são meio marrom, né? Lá ele é um cinza bem bonitinho. É quase que um canarinho descorado. Mas é pardal. Verso 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Ou numa outra versão, não sei qual que você tem, diz assim, pode acrescentar um côvado. O que é isso, pastor? Um côvado? É uma unidade de medida, que representa 45 centímetros. Ou seja, se você é baixinho, adianta ficar no espelho lá meditando e reclamando e concentrando para crescer meio centímetro. A Bíblia está dizendo isso. Por mais que você se preocupe, por mais que você fique ansioso, a gente não tem controle dessas coisas. Eu cresci até 1,90 m. Foi a medida que Deus me deu. Tem meus filhos que já estão passando. Meu pai tinha 1,70 m. Na mesma família, Deus escolheu medidas diferentes. Olha só, que coisa, né? Então é Deus que determinou, queridos. Tem gente que está insatisfeito, ansioso com as suas medidas, com o seu corpo. A única coisa que dá para você controlar é a largura. Concorda? Esse aí você pode controlar. Agora a altura, não tem jeito. E deve se preocupar com isso. A ansiedade não acrescenta nada em nossas vidas. Salmos 39, verso 6. Na verdade, todo homem anda, diz a Bíblia, como uma sombra. Na verdade, em vão inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Todos nós vamos enfrentar problemas, dor, sofrimento, enfermidade, separação por morte e corremos o risco de culpar a Deus nesses momentos. E essas coisas são terríveis. Mas Deus está no controle. Deus não é pego de surpresa. Aliás, queridos, na cruz de Cristo, já que foi cantado, já foi falado, a provisão para todas as coisas. De repente você está aguardando com você, e isso é uma cilada do inimigo, que aquele pecado que você cometeu, fala, não, esse não tem perdão, esse aqui não tem jeito. E o diabo fica buzinando, é verdade, esse aí para você não tem jeito não, você já era, perdeu. Enquanto que a Bíblia diz que há toda provisão na cruz. Não tem pecado que não seja perdoado. Não tem nada que você possa fazer, tanto para o bem como para o mal, que você vai impressionar a Deus. Tem uma forma de você impressionar e atrair o favor de Deus para a sua vida. Quer saber? Bom, ninguém quer saber, eu vou continuar. Ansiedade, quer saber? Quarta-feira, toda quarta-feira e domingo de manhã tem uns cursos muito legais, Caminhada da Fé. Quem está participando dos cursos? A gente fala muito sobre isso, mas eu vou dar uma palhinha. Pode, né, pastor? Eu ministrei na aula, mas eu vou falar. Existe um homem chamado Jó, na Bíblia. Diz que ele era íntegro, correto, fazia de tudo para agradar a Deus. Só que Deus pegou Jó e o diabo apareceu diante de Jó. Tem um texto lá que me intriga um pouco, porque a gente ora, jejua, busca a Deus em orações, se consagra em santificação e tal, para chegar e sentir a presença de Deus, certo? Aí a Bíblia diz que o diabo veio de estar passeando pela terra e vai na presença de Deus. Olha que coisa doida, né? O diabo vai lá na presença de Deus. Aí Deus fala assim, não está escrito assim, mas eu vou falar para você entender. Deus fala assim, ô chifrudo, vem cá. Tá vendo lá meu servo Jó? Ele faz isso e isso, é temente. Olha só, meu orgulho, o Jó. Ai, o Jó é assim? Daí o diabo fala, sabe o quê? Também você dá tudo para ele. Ele tem 10 filhos. O cara é rico. A mulher dele gosta e ama, cuida dele. Ele tem tudo de bom. Só faltou ele falar assim, até eu, né? Mas ele não podia dizer isso porque ele já teve muito mais do que Jó. E ele perdeu, literalmente. E aí Deus fala assim, então vai lá e tira tudo, só não mexe na vida dele. Vê se isso não é uma aposta entre Deus e o diabo. O que faz um homem ter algo na sua vida em que o próprio Deus aposta na vida dele? Será que Deus pode falar para o diabo, está vendo lá a vida do pastor Josué? Homem temente a Deus, né? Moreno, alto, bonito, sensual, olhos verdes. As qualidades dele não resolvem nada, né? Um homem temente a Deus, olha como ele cuida dos filhos, olha como ele cuida da esposa, e não sei o quê. Podia o diabo falar, mas também olha lá,
Será que Deus teria coragem? Vai lá e toca então, para ver o que você vai encontrar. Ou Deus podia falar, de repente é por isso, e sair de fininha. Ia ficar feio para mim, né? Como é que seria para você? Mas o que acontece, queridos? Jó tinha essa postura. E o diabo vem e toma tudo. De uma vez, caiu a casa, literalmente, matou todos os filhos. Imagina lá, 10 caixão velório, enterrar todos os filhos. Né? O pai teve que chorar. Né? Ia faltar lágrima para tudo isso. Uma catástrofe. Aí, enquanto estava lá no velório, sobrou um dos servos lá, dos funcionários, falou, deu um raio lá, matou tudo. O gado, né, queimou a cerca, acabou com tudo que ele tinha. Aí, quando pensa que não, vem uma doença sobre ele. E aí a mulher dele, para ajudar ele, falou assim, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Sobrou nada. O cara ficou leproso. Mas em tudo isso, a gente vai ver no livro de Jó, está lá na Bíblia essa história. Ele não fala mal contra Deus. Ele permanece fiel, acreditando que Deus ele vai. Aparecem uns amigos na história, você fala assim, não, quem tem amigo desse tipo, nem pode ver que na história de Jó não aparece inimigo, porque aqueles amigos lá já preenchia o espaço dos inimigos. Aí o que é, queridos, que atrai esse favor de Deus para mim e para a sua vida, que foi na vida de Jó? Foi o caráter de Deus. Fala comigo, caráter de Deus. Fala comigo, caráter de Cristo. O caráter de Deus na vida daquele homem. E esse caráter é para mim e para você. E onde que eu aprendo isso, pastor? Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Constituição do reino. Como viver com seu caráter impecável diante de Deus, diante dos homens, diante de todos. Essa é a nossa busca. Então o caráter, queridos, atrai o favor de Deus. O caráter dele, o caráter de Cristo. Por isso somos chamados cristãos. Amém? A ansiedade e preocupação com as coisas que não são essenciais. A Bíblia aqui está falando de o que comer, o que vestir. São coisas básicas. Nossos pais, provavelmente, eu estou com 44 anos. Nossos pais nos preocupavam muito. Nem tanto em dar educação. Se vestir e dar de comer para esses meninos já está bom demais. Essa era a preocupação deles. E aí o Brasil prosperou, a humanidade prosperou de uma forma. Aquilo que meu pai sofria meses para comprar, hoje você compra meia dúzia com o mesmo dinheiro. E parcelado. Essa palavra parcelado, até os final dos anos 90, eu não lembro que existia. Eu era caixa de um banco. Banco Itaú eu trabalhei, não vou fazer propaganda. Quem aqui é caixa de banco? Ou sabe quanto que um caixa de um banco ganha? Um caixa de banco hoje, ele pode pagar um consórcio de uma moto, não pode? Pode não? Até de um carro. Ou melhor, nem precisa de pagar o consórcio, paga logo uma prestação. E já desfruta, né, do ferrugem lá. O tempo que eu era caixa de banco, eu não conseguia pagar a prestação de um videocassete. Cansei de fazer e desisti. Então as preocupações da vida mudaram. Hoje a nossa preocupação é o quê? É manter o iPhone, é trocar de carro. Pode falar isso? Quando eu comecei a querer namorar, queridos, eu já tinha quase 20 anos. Oh, que homem santo. Não, faltava oportunidade mesmo. Eu aprendi muito cedo os princípios da palavra. Eu falei, eu preciso arrumar uma namorada e arrumar uma menina decente. E onde que a gente vai arrumar uma moça decente para namorar? Na balada. Não. Nem era balada, era discoteca. Né? Eu olhava aquelas meninas tudo vestidas daquele jeito, falei, meu Deus do céu, não quero isso não. Aí ia para a igreja. E aí na igreja a concorrência era muito grande. Ainda mais que eu era o filho da costureira, né? Andava bem na fita. Só que eu andava tão bem que as meninas pensavam que eu ganhava muito mais. E teve uma que se apaixonou por mim. Eu falei, eu acabo com a paixão dela rapidinho, quer ver? E coincidiu que eu estava um dia com o lerite do pagamento. Trabalhava no banco.
E ela falou para a gente sair. Ela me convidou para sair, eu já não gostei, né, do negócio. E aí nós saímos e tal, eu falei, não, você está sempre de carrão, porque ter carro naquela época, né, era difícil. E eu juntei dinheiro para comprar meu carro desde os 10 anos de idade, que eu lembro, assim. E eu lembro que quando passou o sonho, eu tinha 8 anos, mais ou menos. Quando saiu a propaganda, isso em 76, propaganda do Passat. Lembra do Passat? E o Passat pulava a rampa e dava cavalo de pau, não sei o quê. Eu falei, é esse que eu vou comprar. E quase 20 anos depois, foi o meu primeiro carro. E eu sou homem de palavra, né? Falei, é esse, meu primeiro carro foi aquele, eu acho que até era o mesmo. Né? Já tinha pego fogo, já tinha capotado, já tinha acontecido de tudo. Tanto que para andar tinha que amarrar ele com a minha calça, os negócios, para a porta não abrir. Mas quando acontecia essas coisas de querer sair, eu pegava o carro do meu pai. Meu pai tinha um carrão, né? E aí a menina queria sair. E eu falei, não posso sair não. E ainda mais nesse lugar que ela queria ir, que eu lembro que era caro o negócio. Não, mas você não trabalha no banco? Eu falei, trabalho. E coincidentemente eu estava. E tirei, mostrei para ela. Falei, olha aqui o meu salário desse mês. Não sei o que aconteceu, que a paixão esfriou. E ela desistiu do namoro. E também depois ela casou com um rapaz que era bancário, mas ele trabalhava na Caixa Econômica. Então, assim, ela não era interesseira, foi coincidência. Então, hoje, queridos, nós estamos preocupados em manter algumas coisas que não é necessário. Imagine você no deserto, precisando de quê no deserto? Água e comida. Coisas para comer e coisas para beber. Certo? E aí você tem na sua mochila 2 quilos de ouro. 2 barras de ouro. Ah, que beleza, né? Sou rico. E lá no deserto, você faz o que com esse ouro? É a primeira necessidade ter ouro no deserto? Não vou esperar um beduíno aparecer aqui, não vamos negociar. Né? Ele vai te levar tudo ouro, troco numa caneca de água. Então, assim, as coisas que realmente são importantes na nossa vida. Você precisa realmente de uma televisão de 50 polegadas? Se tua sala tem 3x3, principalmente, né, tem que pôr um óculos escuro para assistir a TV. Você precisa de um iPad, um iPhone, qualquer coisa desse? Tem coisas que é melhor a gente desligar em certas situações. Nós tivemos jantar dos casais. Quem foi no jantar ontem? Dos namorados. Quem ganhou a noitada lá? A Vanessa? A Vanessa ganhou e o marido está lá longe. Que azar, hein? Então, queridos, tem coisas que a gente tem que repensar. Precisamos realmente disso? E ficamos ansiosos por essas coisas. Meu Deus, eu preciso trocar de carro. Por quê? Porque meu vizinho tem um igual. De repente não é só a realidade. Mas tem coisas que é muito mais sutil. De repente é sapato, de repente são coisas. E a Bíblia diz para não andar ansioso por coisa alguma. Versículo 28 e 29. Por que vocês se preocupam com roupas? Está falando de novo de roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que Salomão, em todo o seu esplendor, nunca se vestiu igual a um deles. A provisão de Deus é abundante e supera nossas expectativas. Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade, olha como é que ele começa dizendo o texto, porque desde a antiguidade, Isaías 64, verso 4. Sabe quando que Isaías escreveu isso? 700 anos antes de Cristo. E ele estava falando da antiguidade. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. As coisas mudam, queridos. As coisas mudam, mas Deus não. As nossas necessidades também não. A gente coloca ansiedade em coisas que nem precisamos. Alguém aqui precisa de uma Ferrari, último tipo? Fala a verdade, se você precisa, nós vamos morar, você vai ganhar. Ó, todo mundo sincero aqui.
Eu quero ter um carro desse, mas eu não preciso. Primeiro que nem cabe meu povo dentro daquilo. Eu preciso hoje de um H1. Descobri que tem um H1 agora. Mas se Deus me der uma Kombi, é nela que nós vamos. É do tamanho da H1. Só demora mais para chegar. Sabe o que é H1? É um carro da Hyundai, aqui lá, Saulo. Lá na empresa do Paraguai tem um. Muito bom. Aí eu vi hoje, né? O pastor por acaso estava ali, falei, é dessa que eu preciso, para caber todos nós, as minhas crianças, a sogra, os vizinhos, todo mundo que a gente quer levar. Né? Os filhos aumentam para caramba. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã será lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens bule, homens de pequena fé, ou homens de pouca fé. Portanto, não se preocupe dizendo, o que nós vamos comer? Você deve estar pensando nisso agora, né? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? A ansiedade anula a nossa fé. Por isso a gente tem que deixar ela. Salmo 37 fala sobre isso. Versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Verso 32. Pois os pagãos é que corre atrás dessas coisas. Os pagãos não é aquele que gosta de pagar a conta não, tá? Ah, eu sou pagão, porque eu pago todo dia. Não, os pagãos estão falando daqueles que não têm religião nenhuma, que corre e vive a vida de qualquer jeito. Pega um pouco de cada coisa das religiões. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu tinha dificuldade com essa palavra, porque eu falava assim, não, Deus sabe que eu preciso, por que eu tenho que orar e pedir? Ele gosta de relacionamento. Se meus filhos não me pedirem aquilo que eles precisam e querem, como é que eu vou saber? Ainda mais homem que é bem desligado sobre isso. Então, Deus quer que você diga o que você precisa. Nós vamos chegar num texto bem interessante. O Pai conhece as necessidades e deseja que nós levamos até Ele. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Grave esse texto na sua mente, na sua memória, na sua carteira. Não estejais ansiosos ou inquietos, algumas versões diz, por coisa alguma. Antes as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ação de graça. Então, como que a gente se livra da ansiedade, pastor? Através da oração. Colocando tudo aquilo que queremos diante de Deus. Mas, pastor, eu estou ansioso por esse negócio, eu não preciso. Coloque diante de Deus. Eu descobri que eu não preciso de uma Ferrari. Coloque diante de Deus. Por que você está querendo isso? Qual a motivação? E Deus vai te responder no seu coração. E o verso 33. Esse verso 33, queridos, é a base do chamado ministerial da nossa família, da minha família. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você prioriza o reino de Deus, as coisas que você precisa, Ele te dá. Eu sempre quis ter mais de um carro. E carro não são coisas? Por conta das nossas agendas. Hoje ter mais de um carro não é luxo, é uma necessidade. E a pastora corre para um lado, eu para o outro, e criança na escola. É as nossas agendas. Não permite ter um carro só. Vai atrasar muitas coisas. O Senhor sabe que eu preciso dessas coisas. Eu queria, juntou a fome com a vontade de comer, que nem fala, né? Eu queria, Deus quer dar, Ele nos deu. Estão entendendo isso, queridos? Se fizermos esta obra, as coisas, Deus vai nos acrescentar. No verso 34 diz assim, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso está dizendo que a cada dia, aquilo que você for enfrentar, Deus vai estar com você. Você crê nisso? Amém? Por isso? Essas coisas, queridos,
Deus está dizendo que já foi, já pagou, já conquistou, já foram vencidas. E por isso a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 37, que eu e você somos mais que vencedores. E ele começa esse texto dizendo assim: em todas estas, você sabe, fala comigo, em todas estas coisas. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A ansiedade é resultado de uma vida cheia de preocupação, dúvidas, medos e frustrações, e deve ser lançada aos pés da cruz. Então, tomar posse dessa palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceira carta de João, lá antes do Apocalipse, está escrito assim, no capítulo 1, verso 2. Amados, desejo que te vá bem a todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. A sua alma vai bem, queridos, quando você deixa de ficar ansioso. Eu falei que a ansiedade é igual a fome, entre muitas coisas. Se você precisa ficar em forma, cuide da ansiedade. E aqueles 5 quilinhos, 3 quilinhos, 25 quilinhos que você precisa perder, esse é o meu caso, tá? Você pode vencer, deixando de ser ansioso, lançando diante do Senhor. Então, para quem que é essa vida de mais que vencedor? Para todos aqueles que são filhos. E essa é uma noite que fala de evangelismo. O evangelismo é boa notícia, certo? O evangelho significa boas novas, boas notícias. E a boa notícia é que em todas essas coisas, Jesus já venceu e tornou você mais que vencedor. Então, se você precisa, se você quer receber, você precisa fazer algo muito difícil, a Bíblia fala, para essa salvação. Se você ainda não aceitou esse Jesus, esse Deus na sua vida, para que todas essas coisas você seja mais que vencedor, para que você possa lançar toda a sua ansiedade sobre Ele, você tem que fazer algo bem simples. João capítulo 1, versículo 12, diz que isso que você vai fazer, que nós vamos fazer, eu vou pedir para que você repita, te dá o direito, outras versões diz que te dá o poder de te tornar filhos de Deus. João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou este mundo, amou o mundo, eu e você, de tal maneira que Ele deu. A maior oferta na face da terra foi de Deus. Deu o quê? Deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, que crê que essas coisas são possíveis, não morra, não pereça, mas tenha essa vida eterna. Amém, queridos? Romanos capítulo 10, Paulo instruindo os romanos, diz que se com a sua boca você confessar e crer no seu coração que Deus ressuscitou e ressuscitou a Jesus, você pode ser salvo. Você só precisa confessar com a sua boca. Nós cantamos uma canção no começo, acho que o Rodrigo tem lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui, Rodrigo. Soube que me amava e fugiu. É isso que está ali? Longe de tua casa eu me vi. Eu passei por uma situação bem semelhante. A pastora olhou minha anotação antes de eu falar. Quando eu conheci a pastora G, e a gente começou a conversar e nos relacionar, e eu descobri que ela me amava, de alguma forma. E Deus me sinalizou, essa é tua esposa. Eu estou dizendo aqui, e nós já cantamos, que o Senhor fez tudo isso porque Ele te amava. O amor dEle fez com que eu e você estivéssemos aqui. E eu descobri que ela me amava, queridos, e quem conhece um pouco da nossa história, eu literalmente fugi dela. Por 5 anos e meio. Não pode esquecer do meio, né? 5 anos e meio, ela contou assim certinho. Mas muito tempo eu fugi, não porque era ela. Eu fugi do casamento, literalmente. Apesar de saber que era a vontade de Deus, apesar de saber que era uma coisa boa. E eu sei que é uma coisa boa, porque a Bíblia está dizendo que era uma coisa boa. O exemplo que eu tinha em casa era horrível. Eu não queria meu casamento igual ao do meu pai e da minha mãe.
Mas mesmo sabendo que ela me amava, eu fugi. E eu quase perdi o melhor de Deus para minha vida. Quando eu parei de fugir, Deus me deu o melhor. Aí você pensa assim, mas como que você foge de uma mulher dessa? Fica em pé, pastor. Você fugiu de medo, de covardia? Vê se não era muita areia para o meu caminhão. Obrigado, pastor. Você é linda. Pode sentar. Como é que foge de um mulherão desse? Você é doido, cara. Meus amigos falam, deixa para mim. Falei, vai lá. E um bom tempo eu pensava assim, vou esperar que ela casa logo. Daí, como Deus falou que era essa, se ela casar, para mim não tem mais chance. Olha que absurdo. E às vezes você já ouviu falar que Deus te ama, que Jesus fez um sacrifício perfeito na cruz e que te queria. No meu relacionamento conjugal, eu recebi o melhor de Deus. Uma mulher honrada, uma mulher dedicada, uma mulher que me honra por onde quer que passe, que sempre soube cuidar do nosso lar, sabe ser mãe, sabe ser mulher, sabe ser amante, sabe cozinhar pra caramba. A cozinha é melhor do que minha mãe não está aqui, eu posso falar. Uma mulher que em todos os sentidos me preenche. E eu não sabia que no casamento podia ter isso tudo. Ah, pastor, eu vou aceitar Jesus, como é que vai ser minha vida? Porque esse negócio de viver em santidade é muito difícil. Não é fácil mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil. Ah, esse casamento é perfeito, vai fazer 21 anos que nós estamos casados. E vocês nunca brigaram, pastor? É bom a gente nem comentar essa parte. Já pensou em separar? Não. Mas em assassinato algumas vezes, que a Bíblia diz até que a morte os separe. Separar não pode. Aliás, nós somos contra o divórcio, tá? Então, queridos, viver essa vida com Cristo vale muito a pena. Eu estava perdendo o melhor de Deus. Deus teve misericórdia da minha vida. Quem sabe se ela conseguiria, ou Deus fizesse com que ela esperasse mais 3 meses ou não. Eu não sei. Eu sei que isso é graça de Deus. E a salvação, esse dom de se tornar filho, esse poder de se tornar filho de Deus, é graça de Deus para mim e para a sua vida. E o que eu preciso fazer? Confessar com a minha boca, crer no meu coração, que foi Deus que ressuscitou Jesus, por mim e por você. E você se torna um filho. Você se torna um membro deste reino. Onde que nesse reino tem algumas regras, tem. Mas tem proteção, tem provisão, tem salvação, tem alegria. O povo vem aqui e fala, esse povo tudo alegre, né? E não estão bebendo nada. Nós tivemos um jantar maravilhoso. Ninguém tomou uma taça de nada, não sei água, refrigerante. Não tinha nada para ficar doidão lá. E o negócio foi muito bom, muito divertido. Tem gente que até dançou. Tem umas danças românticas lá. Não vou falar muito, porque é muito solteiro aí. Muito, muito, muito legal. Essas coisas no reino é assim. Deus tem muito. Deus é um Deus de festa. Quem pensa que a vida cristã é algo triste, está muito enganado com esse Deus. A maioria das festas que existe foi Deus que instituiu. Existe 3, pelo menos, na Bíblia, que é para bombar o ano inteiro. E Deus que colocou. Deus é um Deus alegre. E os filhos dele se tornam alegres. A presença dele, diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Como que é a tristeza salta de alegria? Já pensou nisso? A Bíblia está falando. Imagina a tristeza. Aí Deus chega. Não dá para imaginar. Eu só sei que vale a pena, queridos. Deus me abençoou com a esposa linda, maravilhosa. Isso é só o começo do que Deus tinha para a minha vida. Aos poucos eu descobri que eu tinha um ministério. Aos poucos eu descobri que eu poderia receber cura. Aos poucos eu descobri que aquilo que meu pai não me deu, Deus podia me preencher. Aos poucos eu descobri que eu podia ser pai. E que também eu podia errar. E posso errar em algumas coisas.
Aos poucos eu descobri que eu podia ser marido. Aos poucos eu descobri que como Deus é para a terra, eu como sacerdote da minha casa, eu sou a figura que representa Deus na minha casa. Uau! Isso é idolatria, pastor. Eu falei, não, é a Bíblia que está dizendo. Você precisa tomar posse disso, queridos. Amém? Coloque-se de pé então nesse momento.